O Diego segue aqui conosco para falar a respeito das reações em Brasília diante do avanço das apostas esportivas, as chamadas bets que têm proliferado por aí, Diego, inclusive patrocinando vários clubes de futebol também. É isso, Renato. Nos últimos dias a gente já falou aqui de cadeirada de candidato em outro candidato, soco em debate, influenciadora presa, cantor sertanejo investigado, país queimando, jogos ilegais. Dá vontade de perguntar que show da Xuxa é esse, viu, Michel? Que show da Xuxa que é esse? show da Xuxa é esse, calar. minha gente? Que show da Xuxa é esse? Olha, essas bets, que são as apostas esportivas, elas passaram a fazer parte do nosso dia a dia 2, 3 anos atrás. É porque a nossa memória já fica resumida com tanto de coisa que vai acontecendo, mas é uma coisa muito recente, algo muito recente, de 2, 3 anos para cá. Mais do que a loteria oficial que a gente tem hoje, né? Com as casas lotéricas, Mega Sena, Loto Fácil, Loto Mania, essas apostas esportivas, elas mexeram com muita gente, porque elas envolvem aquilo que ainda é considerado uma paixão nacional, que é o futebol. E aí entrou no dia a dia das pessoas. Aqui mesmo, em Brasília, a nossa rádio fica num shopping da capital federal, e eu desço para almoçar muitas vezes, Michele Nonato, olho para o meu redor, na praça de alimentação, e sei lá, 11 em cada 10 pessoas estão ali depois do almoço ou mesmo durante o almoço com o celular na mão. Eu dou uma olhadinha assim, aquela olhadinha de jornalista, como quem não quer nada, e estão lá jogando, fazendo essas apostas esportivas ali no celular. Eles fizeram, como você bem pontuou aí, Nonato, muito investimento em publicidade, é muito dinheiro. Para onde você olha hoje tem uma bet. Às vezes eu acho que eu vou chegar em casa, vou abrir a minha geladeira, vai ter uma bet lá dentro, assim. Para onde você olha tem uma bet nesse país, e o governo tem atuado para bloquear sites e aplicativos de apostas irregulares e avançando com uma regulamentação que vocês acabaram de comentar aí no ponto de encontro com a Michele, como é importante avançar com essa regulamentação o quanto antes. Na verdade, já estamos atrasados. A regulamentação está acontecendo com a roda girando, o que não é legal. A regulamentação tinha que ter acontecido antes, mas vá lá. Regulamentação em curso no governo, e o governo espera arrecadar 12 bilhões de reais por ano com a regulamentação dessas apostas esportivas. Como a Michele antecipou, o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, em um evento com investidores ontem, mostrou a sua preocupação com o comprometimento de renda do brasileiro e o risco de aumentar a inadimplência em razão dessas apostas esportivas. O Pix para essas bets subiu 200%, segundo Roberto Campos Neto. Essas apostas estão crescendo, como a Michele também já trouxe para a gente, principalmente entre quem recebe Bolsa Família. Quase 40% de quem aposta hoje no Brasil nessas bets está no Bolsa Família e está gastando, em média, segundo o Banco Central divulgou, R$ 147 por mês. Só que o Bolsa Família é para quem recebe até R$ 218 por mês, minha gente. Então eu fiz uma conta aqui antes, claro que eu não consigo fazer essa conta de cabeça, que eu sou jornalista, mas eu fiz a conta antes. É como se 67% da renda da pessoa que ganha Bolsa Família, esteja sendo empregada nessas apostas esportivas. Além do presidente do Banco Central, Michele Nonato, ouvinte, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também já se manifestou sobre essas apostas esportivas no Brasil, dizendo que há uma pandemia instalada no país que nós temos que começar a enfrentar, que é essa questão da dependência psicológica dos jogos. Ele também falou que qualquer forma de dependência tem que ser combatida pelo Estado, palavras de Fernando Haddad. Além disso, a FEComércio, que é a Federação do Comércio de São Paulo, também já divulgou uma nota oficial bem extensa, mostrando a preocupação do comércio com o avanço dessas apostas esportivas, dizendo que é preciso estabelecer medidas como limites de apostas, bloqueio programado de acesso a esses sites e monitoramento de comportamentos de risco que ajudem a evitar que os usuários percam o controle das finanças e desenvolvam dependência. Qual é a preocupação do comércio? De maneira bem simples, que as pessoas deixem de comprar para apostar nessas bets aí. Dinheiro que iria para movimentar a economia, vai movimentar a economia de outra forma por meio dessas bets, mas com certeza prejudica o comércio e, por consequência, o atacado, por consequência, a indústria.
Além disso, tem toda uma questão comportamental, Michele Nonato, que é o aumento de divórcios em razão dessas apostas esportivas. A BBC fez uma reportagem maravilhosa, gigante nos últimos dias, tratando disso, falando das consequências para as relações familiares, pessoais e interpessoais, relatos de pessoas que venderam tudo, que estão vendendo a própria casa, olha que loucura, para fazer essas apostas esportivas. O que dizem as empresas? As empresas dizem que o jogo é fonte de entretenimento e que não deve ser usado como forma de ganhar dinheiro rápido e fácil. E aí, para concluir, eu trago para você, ouvinte do jornalismo da Nova Brasil FM, a informação de que tem uma outra vertente de jogos que pode ser aprovada no Brasil nos próximos meses, quiçá no início do ano que vem, que são os jogos de bingos, cassinos, jogo do bicho e apostas em corridas de cavalo. É a chamada regulamentação dos jogos de azar, que é outra coisa. Apostas esportivas é uma coisa, isso aqui é um outro mundo de jogatina. Esse projeto está tramitando no Senado Federal, já passou nos últimos dias pela Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, numa votação apertada, e agora a votação no plenário do Senado vai acabar ficando para depois das eleições municipais. Dentro do governo, Michele Nonato, há uma divisão em relação a esse assunto. Há quem acredite que é preciso liberar tudo, vamos liberar os jogos no Brasil, dizem que é preciso parar de hipocrisia, a gente já falou disso aqui em outras colunas também. O pessoal do turismo, por exemplo, o ministro do Turismo, Celso Sabino, é um grande defensor dessa liberação geral. Ele diz que, se aprovada essa regulamentação, pode movimentar 20 bilhões de reais por ano no Brasil aos cofres públicos, além de impulsionar o turismo. Há um lobby muito grande dessas empresas que vem com muita sede, com muito dinheiro, com faca na caveira, são muitos interesses envolvidos. Há empresas dessas que pagam viagens maravilhosas com direito a acompanhante para deputados e senadores conhecerem cassinos na Singapura, por exemplo, em Dubai, em Las Vegas, e sempre houve do outro lado uma preocupação com o vício, com a lavagem de dinheiro, como que isso pode rebater também na economia nacional, na questão de saúde pública, né? Então, há uma divisão dentro do Congresso Nacional e dentro do governo em relação a esse assunto. Vamos ver se o que está acontecendo com as apostas esportivas vai influenciar ou não nessa votação do Congresso sobre esses jogos mais amplos aí, envolvendo cassinos e bingos. Só uma coisa que eu tenho para dizer, Michele Nonato, e devolvo para vocês: não é uma surpresa nenhuma tudo isso, né? Todo mundo é grandinho, todo mundo sabe que quando você entra aí para liberar jogos, para regulamentar jogos, nem vou entrar aqui no juízo de valor se é hipocrisia ou não, mas que não é surpresa a gente ver um monte de gente viciada e essa preocupação toda daqui para frente, não é. Todo mundo sabia disso desde sempre, Michele Nonato. Sem dúvida. Mas vai ganhando contornos que eu confesso que para mim me preocupam mais do que eu tinha aquela preocupação no início. É meio que aquela coisa assim, o próprio YouTube, o uso do YouTube com as novas gerações, qual a consequência disso? A gente vai vendo os contornos e vai ficando cada vez mais preocupado. Acho que essa coisa das apostas para mim é uma preocupação crescente, sabe? Devido a esses dados que realmente são assustadores. Obrigada, viu, Diego? Eu só quero registrar aqui a participação da Alessandra, falando que é a primeira vez que assiste a gente, ela está aqui no Jornalismo Nova Brasil no YouTube. Vocês são mais lindos do que eu imaginava. Parabéns pelo excelente trabalho e pelo dia do rádio. Opa, ganhei levantar a autoestima na quarta-feira. Obrigada, Alessandra. Na verdade, é minha mãe, gente. Brincadeira. Um nome aqui beijo, disfarçando. Beijo. Valeu. Até amanhã.